Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, ao irmão Marlene, por dar essa oportunidade. Eu não esperava, mas o obreiro que está aqui pronto. Glória a Deus, o irmão disse isso para mim, né? Glória a Deus. Irmão Marlene, irmãos, a gente trabalhou junto há 23, 24 anos atrás. Foi no primeiro congresso dos adolescentes do setor, quando estava dividido o setor dos adolescentes, a irmã era de Moreira, era de Pedro, a gente fez aquele primeiro congresso em Moreira, foi uma bênção. Então, foi algo inesquecível que marcou, na verdade, inesquecível. Deus abençoe o pastor Edmilson, sua esposa, Deus abençoe pelo carinho, pelas orações, meu irmão Marcos Paulo, minha mãe, minha cunhada Cláudia, pelo carinho, e tenham me buscado conforto nesses últimos dias. Estou passando por um processo, e essa mensagem tem tudo a ver com isso também, porque o processo é melhor que o resultado, né? Muitas pessoas procuram resultado e o resultado rápido, instantâneo, mas o processo é melhor que o resultado. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto que veio ao monte de Deus, a Horebe. Podeis assentar-vos em nome de Jesus? Contextualizando a palavra de Deus, eu estou um pouquinho meio levado para o tempo, uma dor nas costas, né, devido às atividades que a gente fez ao longo dessa semana, mas Deus nos tem dado graça. Contextualizando a palavra de Deus e entrando no contexto, nós podemos colocar aqui um paralelo entre a vida de José e a vida de Moisés, que era totalmente diferente a vida no contexto histórico de cada um, porque quando José entra na sua atividade ali como governador, o segundo homem mais importante daquela terra do Egito, os nacionalistas não estavam habitando na terra do Egito, e a terra do Egito ela era dividida em duas grandes terras, a terra do Baixo Egito e a terra do Alto Egito. Existiam duas capitais, a cidade de Meio e a cidade de Tebas. E ali não eram os nacionalistas que estavam habitando sobre a terra do Egito. Era uma tribo pastoril do sul, provavelmente do sul da Síria, que invadiu o território do Egito na 12ª dinastia ali do Egito e apoderou-se de toda aquela terra, expulsando os egípcios, principalmente o faraó nacionalista, que sai de cena, e agora um faraó ímpio, que era uma tribo semi-nômade, que habitou então na terra do Egito. Então há essa singularidade entre José e os governantes da terra do Egito. E até a questão linguística era também importante, porque a língua que essa tribo pastoril falava era o aramaico, e era uma língua semelhante à língua hebraica. No contexto de Jesus, entra em cena o aramaico. Jesus falava o aramaico, no seu dia a dia não falava hebraico, sim o aramaico. Então José entra nessa cena, é o governante, o segundo homem mais importante. Ele leva toda a sua família, Jacó e mais 70, para morar sobre ali no Egito. Eles vão habitar na planície de Gósen. A terra de Gósen, a planície de Gósen, era a melhor terra do Egito. Então José e o faraó Ípso preparou a melhor terra, porque quando nós passamos por um processo, não pense que você vai passar por muitas angústias nesse processo, mas também dentro do processo, Deus sempre vai ter o melhor para mim e para você. Você pode passar na manhã, você pode passar na tempestade, mas Deus sempre vai preparar o melhor da sua vida. Aleluia, creia, glorifica, não murmura, porque Deus sempre vai preparar o melhor para você. Glória a Deus. Então Deus prepara o melhor daquela terra para o povo. E agora, já passamos o tempo, entra em cena agora Moisés. O significado de Moisés é aquele que é tirado das águas. A princesa pega aquele junco, pega aquele cestinho que estava no Rio Nilo. O Rio Nilo era considerado um Deus para os egípcios. E agora, na 18ª dinastia, os nacionalistas, eles voltam para a terra do Egito, governam a terra do Egito, expulsam os sírios do
grande guerreiro, ganhou grandes batalhas. Não se turbe, porque nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus entregou várias nações vizinhas para Israel, mas Moisés era um grande estrategista e Deus usa a vida de Moisés para que o povo ganhasse as nações vizinhas. Mas houve um processo na vida de Moisés. Não termina o processo de Deus através da dúvida. Não termina o processo de Deus na sua vida através da incerteza. Será que Ele vai fazer? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos afastar do nosso coração um coração de incredulidade que afasta do Deus vivo. Se tem um momento que Deus não opera, é na incredulidade. Eu não vejo, mas eu creio. Aleluia, Deus fala. Eu não estou vendo a minha bênção, eu não estou vendo a minha conquista, mas pelos olhos da fé, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está manifestando, eu creio que Deus está salvando, eu creio que Deus está curando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz no livro de Gênesis capítulo 18 e no livro de Lucas capítulo 2, não há nada impossível. Não deixe o processo de Deus terminar na sua vida. Não seja imediatista, porque Deus adora trabalhar no processo. O segundo período de 40 anos da vida de Moisés, eu disse que o primeiro período de 40 anos da vida de Moisés foi no Egito. Deus lhe dá o conhecimento, Deus lhe dá a alta sabedoria. Se existe uma pessoa sábia, além de Salomão na Bíblia Sagrada, era Moisés. Moisés era um homem sábio. Não se prenda quando a palavra fala que Moisés era homem de palavra dura, mas era um homem de conhecimento, porque ele foi preparado, era para ser faraó na terra do Egito. Então ele foi preparado em todas as áreas da sua vida, mas neste processo Deus já estava contemplando, porque lá na frente Deus usaria Moisés. E o que eu e você estamos passando neste momento, o que nós estamos enfrentando, as adversidades, os intempéries da vida, é um processo que está na permissão de Deus. Então encerre o processo de Deus na vida. No segundo período de 40 anos da vida de Moisés, ele está lá na terra de Midian. Ele está lá no deserto. A Bíblia fala que agora ele é pastor de ovelha. Agora ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Um homem que era matemático, um homem que era astrólogo, um homem que era general, um homem que era de posse, um homem que era príncipe, agora é pastor de ovelha. Mas o processo de Deus, irmãos, é uma gangorra. Nunca estaremos no alto. Muitas vezes no processo de Deus nós estamos lá em cima e às vezes estamos embaixo. No mercado financeiro é dessa maneira. Os gráficos muitas vezes estão lá em cima e estão lá embaixo. Mas os grandes financiadores dos países, principalmente dos países subdesenvolvidos, como os países que operam no Brasil, eles muitas vezes olham para esses gráficos, mas eles são persistentes. Sabe por quê? Eles entendem que a vida financeira, ela é um processo que lá na frente pode trazer resultado, mas que o resultado em si não é melhor que o processo, porque depende do processo para se ter resultado. Agora Moisés, no seu segundo período, está ali. Conjecturando eu, irmão, fazendo parênteses. Moisés ali, pastor Deus, cuidando das ovelhas do seu sogro. Quem sabe ele estava dizendo: agora eu estou aqui nessa situação. Eu era príncipe, eu era maioral do Egito, eu era grande do Egito, agora eu sou um pastor de ovelha. E não que não era importante ser pastor de ovelha naquela época, mas agora Moisés, agora ele vai ter ali um contato de pastor com ovelha. Ele vai cuidar das ovelhas, ele vai fazer contagem das ovelhas, ele vai acordar 5 horas da manhã, ele vai preparar o redil, ele vai preparar o aprisco, ele vai preparar as ovelhas para passar pelos montes, pelas estradas íngremes, atrás de pastos verdejantes, como diz a palavra no livro de Salmo 23, e Davi é esperto sobre este assunto. Mas abrindo parênteses, ele estava ali, eu estou neste processo, mas eu tenho certeza que mais para frente vai acontecer algo diferente na vida dele. E chega no capítulo 3, a Bíblia vai falar, irmãos, que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, mas o relacionamento que agora Moisés vai ter sobre a sua vida, que vai mudar a sua história, é no momento da sarça ardente, que ali ele vai ter
do meu povo, eu vi a angústia do meu povo. Deus, Ele ouve a sua angústia, Deus, Ele contempla a sua angústia, Deus contempla a aflição, mas é processo de Deus. Permaneça no processo de Deus, porque lá na frente vai acontecer algo. Moisés tem um relacionamento com Deus, e aí Moisés vai falar para Deus: Deus, eu vou para o seu povo, mas o seu povo não vai me perguntar quem o enviou. E aí o Senhor dá uma grande revelação para ele, e essa revelação não teve com Sete, essa revelação não teve com eles, essa revelação não teve com Enoque, aquele que andou caminhando com Deus e sumiu diante de Deus. Essa revelação não foi feita para Enoque, não foi feita para Noé, não foi dada a Abraão, pai das multidões, foi dada para Moisés. Moisés foi homem de Deus quando disse: Senhor, quando eu chegar diante do seu povo, o que eu vou perguntar para o seu povo? Aí Deus dá uma grande revelação para Moisés. Moisés diga: eu sou o Tíbio. Aí o Senhor estava revelando o seu nome para Moisés e para o povo de Israel. O povo de Israel sabia quem era Adonai, o povo de Israel sabia quem era Hashem, o povo de Israel sabia quem era Yahvé, mas não sabia o seu nome. E ali o Senhor fala: Moisés, diga para o povo: eu sou o Tíbio. Moisés, eu fui. Moisés, eu sou. Moisés, eu sempre serei. Deus está falando o seu nome pessoal. Existem vários nomes secundários que nós damos para Deus, inclusive a palavra Elohim no hebraico, ela tem uma pluralidade, aleluia, e pode ser usada para os outros deuses, mas o nome que Deus revela para Moisés é o tetragrama sagrado, é as 4 palavras, a letra Y, a letra H, o W, H. Essas palavras, irmãos, para a nossa língua portuguesa, são 4 palavras hebraicas, e Yud, Ri, Vav, Ri. Deus estava dizendo: Moisés, eu estou revelando o meu nome para você, eu estou falando para você que eu sou o eterno, eu fui, eu sou e eu serei. E qual é isso, Senhor? Porque a Bíblia fala no livro de João, no Evangelho de João, João fala que Jesus estava diante dos fariseus. Jesus disse para os fariseus: antes que houvesse Abraão, eu sou. E aí os fariseus dizem: como pode ser você, não tendo 50 anos, dizendo que já viu Abraão? Eu sou. Jesus disse para os fariseus: eu sou. Jesus estava dizendo: eu sou. E Yud, Vav, Jesus não é um mero profeta, Jesus não é, aleluia, um mero mestre, Jesus não é somente o unigênito do Pai, o primogênito do Pai, é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar no Evangelho de João, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se foi a expressão hebraica, aleluia, ou Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit bara Elohim significa: no princípio Deus criou. Lá estava o nosso Jesus amado, lá estava Jesus, aleluia, lá estava Jesus preparando um plano eterno para que eu e você adentrássemos no processo de Deus. Entrar no processo de Deus, que é mais gostoso, é dolorido, machuca, muitas vezes questionando, muitas vezes falando: Senhor, por que eu estou passando por esta situação? Deixa eu te dizer, meu filho está internado numa clínica particular, lá na cidade de Itapecerica da Serra. Amanhã minha esposa vai fazer uma cirurgia no coração, mas eu estou aqui dando glórias a Deus, eu estou aqui glorificando a Deus, porque nós estamos inseridos neste processo, mas eu tenho certeza que este processo nos indicará a dias em que vai vir o resultado de Deus. E eu, como profeta, pregoando a palavra de Deus, eu estou profetizando nesta noite, aleluia. Não desista não, não temas não, não entrega os pontos não, não chuta o pau da barraca, o processo está acabando.
E aí Deus disse para Moisés: nunca que ninguém viu minha face e conseguiu me ver. Mas eu vou passar ali, e quando eu passar por ali, você vai me ver de costas. Quando nós, irmãos, temos a revelação de Deus, nós queremos orar, nós queremos buscar, nós queremos consagrar. Acordamos de madrugada, 3 horas da manhã para orar. Nós vamos na oração, nós vamos no culto, nós estamos na terça, na quinta, no domingo, nós já estamos na escola bíblica dominical só porque nós temos sede. Oh, aleluia! Nós temos sede, irmão, e é algo glorioso. Muitas vezes eu estou lá em casa e aí, irmão, Deus me dá uma palavra, eu tenho que parar para tudo que eu estou fazendo, porque Deus me dá a palavra. Não é assim, pastor? Não é assim, pastor? Senão a gente perde o foco. Deus dá a mensagem da gente, a gente para, opa, deixa eu anotar isso aqui, Deus toma a mensagem, porque Deus sabe que alguém está precisando de uma mensagem que venha confortar o coração, que venha restaurar. E o Deus da restauração está aqui, o Deus das missões está aqui, porque Ele prepara e o obreiro passa por esse processo para fazer a obra de Deus. Eu tenho um imenso amor pela obra de Deus. Ali no Mantiqueira nós ajudamos o pastor Jair, missionário Jair, a irmã dele e a sua família, ali no país de Guiné-Bissau, um dos países mais pobres da África, de língua portuguesa, capital de Bissau. E ele sempre me manda mensagem. Ele me manda mensagem todas as semanas, eu vejo as mensagens que ele me manda. Não desperdice alimento na sua casa. Não joga arroz fora, irmão. Não joga, se você não come, coloca só o que você vai comer. Sabe por quê? Porque as crianças, elas pegam as suas ratoeiras e vão para o meio do mato para pegar rato, para comer rato, porque não tem carne. As crianças fazem uma mistura de uma farinha de milho, e eles vão fazendo aquilo que tipo uma polenta que a gente faz, e eles comem aquilo, às vezes só com feijão. E quando tem, sabe por quê? Porque as pessoas vivem na miséria. Eu vejo aqui, eu falo: Jesus, me prepara o meu coração. E eu falo: Jesus, se o Senhor quiser mandar alguém para Moçambique, me manda para Moçambique, me manda para Guiné-Bissau. Pode me mandar, Senhor, para esses países que eu vou pregar a tua palavra. Porque de cortar a coração, eu nunca deixo comida no prato. E inclusive hoje eu comi uma comida muito gostosa. Comi uma irmã mesmo. A irmã Sebastiana, irmã, minha esposa hoje deu um telefone e falou assim: Bacon, hoje eu comi uma comida gostosa. Eu falei: a comida da irmã. E ela disse: vamos lá direto. Eu comi, irmãos. Não deixe comida no prato, meu querido. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é criança, mas se for para lá, não deixe, coloca só o que vai comer. Porque quando você vê um vídeo de uma criança pegando ali a mãe, pegando barro, molhando barro, colocando barro para assar, e a criança comendo barro, irmão, aquilo é de cortar o coração. Sabe por quê? Porque Deus precisa levantar a minha vida e a sua vida para ofertar. Foi falado que você pode fazer missões de 3 maneiras: indo, contribuindo e orando. Se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode orar, você pode contribuir. Guarda aquele dinheiro do lanchinho, do X-Tudo, da Coca-Cola, e vem trazer a oferta aqui no dia de missões. Porque quando você vai fazer isso, você vai ver um vídeo de uma família que um brasileiro ofertou, fez um pix. Aí a Diana está na conta de uma família que estava padecendo dias que não estava comendo. R$50, parece que foi uma fortuna que foi para aquela família lá em Moçambique. Aquela irmã idosa começou a chorar no coração, agradecendo a Deus. E muitas vezes nós sentamos e não agradecemos o pão de cada dia, o alimento de cada dia, e ali as pessoas choram quando vê um prato de comida, quando vê uma carne. Então, irmão, é uma vitória do ano. Então eu quero te dizer: guarda e deposita no trabalho de missões, que Deus vai abençoar a sua vida. Se você puder até mesmo adotar uma família lá, R$50, que é R$50 hoje. Terceiro período de 40 anos da vida de Moisés. Agora Moisés volta diante do faraó. Agora Deus vai mandar as 10 pragas sobre o Egito. Deus manda as 10 pragas, e na última praga, a praga dos primogênitos. Agora Deus não somente vai tocar em todos os primogênitos dos homens, mas também dos animais, inclusive de faraó. E aí naquele momento, 600 mil homens fora, crianças, mulheres e idosos, numa totalidade de 2 milhões de pessoas, saem da terra do Egito e vai ali no deserto preparar a adoração ao Senhor, para adentrar
depende da sua obediência. Depende de você respeitar o processo de Deus na sua vida. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Israel deveria ficar até 40 dias e 40 noites no deserto, para atravessar o deserto. Mas o que acontece? Com a rebelião da nação de Israel no deserto, murmurando contra Moisés: Moisés, Deus nos enviou aqui no deserto para morrer de sede. E aí Moisés toca na rocha, a rocha da água. Senhor, nós tínhamos carnes, nós tínhamos tomates, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos um pepino no deserto. Deus nos trouxe nesse deserto para morrer. Deus manda as codornas, Deus manda o maná. Deus nunca vai permitir que no processo falte algo na sua vida. Ele vai visitar o teu celeiro no processo. Ele vai visitar por conta. Ele vai visitar. Eu fiquei um ano desempregado, sem da verdade. O meu filho pequeno precisava de leite. E eu disse: Senhor, acabou. Eu não tenho um centavo. Não falei para a família, não falei para a igreja. Eu falei: eu vou pegar o cartão, eu vou lá no banco. E eu creio que se eu passar o cartão, eu não tinha dinheiro, vou passar o cartão e eu vou tirar aqui um dinheiro para comprar o leite do meu filho. Fui lá, monte da vez aqui, passei o cartão e eu vi um sol lá. Opa, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque durante o processo Deus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar o alimento, Deus não vai deixar faltar a codorna, Deus não vai deixar faltar o maná na tua vida, Deus não vai deixar faltar a água, Deus não vai deixar faltar a vestimenta não envelheceu, as sandálias não envelheceram. Sabe por quê? Porque Deus é a provisão, Deus é o sustento. A Bíblia diz no livro do Salmo, de número 68, porventura poderia Deus nos preparar uma mesa no deserto. A minha uma pergunta: Deus prepara, meu irmão? Deus prepara, minha irmã? Então confia no Senhor. A palavra do Senhor diz na boca do profeta: bendito que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Estenda as suas mãos para envelhecer. Quando vem o calor, as suas folhas ficam verdes, e no tempo de sequidão ainda darão os seus frutos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não vai permitir que o diabo toque naquilo que ele colocou na tua vida. O diabo não vai tomar. Sabe por quê? Porque foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Está nas ombreiras da tua porta, da tua casa, da tua família. Deixa eu orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Prometo em outro dia continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obedeça ao processo, porque tem vidas que estão aqui, estão querendo finalizar o processo. Eu vou entregar, eu vou parar, eu só vou sentar e eu vou estacionar. Não faça isso. Não faça isso. Você está dizendo: Senhor, eu não quero mais o processo na minha vida, eu não mais quero o processo. Os irmãos aqui lembram a minha história, eu já disse aqui. Há 2 anos atrás, a minha esposa sofreu um AVC. Ela tem um buraco no coração chamado FOP. Ela vai fazer uma cirurgia tipo cateterismo. E ela vai fechar o buraco do coração. Meu filho está em umas crises que a gente deu todo tipo de medicação. Inclusive a gente começou agora o Canadá, não deu tempo. Mas eu creio na mão de Deus. Eu creio na manifestação de Deus. E eu creio no agir de Deus. Eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé, eu posso crer no agir de Deus. Está chegando, está movimentando, está trabalhando. Aleluia, feche os seus olhos. Oh, aleluia, meu irmão. Aleluia. Ajuda esta obra, ajuda o trabalho de missões. Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Não tem como nós prosperarmos se nós não lançarmos a semente. É fato, é bíblico. A Bíblia diz que semeia pouco, pouco semeará, mas o que multiplica a sua sementeira comerá em abundância. Aleluia. Então a oferta na obra do Senhor, na obra de missões,
seu tempo, a sua oração, a sua dedicação, porque eu tenho certeza que Deus fará maravilhas com as suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus da glória, Deus eterno, o teu processo, Pai, ó Deus, muitas vezes parece que não termina, meu Pai celeste. Meu Deus eterno, mas eu sei que é longânimo para conosco, para que ao tempo do Senhor, ao tempo Kairos, nós possamos, Nagadaramadai, atingir, ó Deus, e ver milagre acontecer no lar da minha irmã, no lar do meu irmão nesta noite. Eu creio que cadeias vão ser quebradas, que portas de bronze serão despedaçadas, e que o nome do Senhor será glorificado para a honra e a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que eu agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos aceitar que a chamada